Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Casa e na aula de hoje nós iremos resolver a atividade sobre ângulos internos e ângulos externos de um polígono, tá? A terceira atividade da semana. Então vamos para a leitura da primeira questão. O pentágono representado abaixo ele é regular. O que é um polígono regular, gente? Possui todos os lados iguais. E se um polígono possui todos os lados iguais, ele vai possuir todas as medidas de seus ângulos internos iguais também, porque a medida dos lados são proporcionais às medidas dos ângulos. Não quer dizer que são iguais, são dizer que eles são proporcionais. Se ele tem todos os ângulos diferentes, porque a medida de seus lados são diferentes. Se ele tem todas as medidas iguais, significa dizer que a medida dos seus lados também são iguais. Beleza? E ele pede que você calcule o valor de x. Esse valor aqui de x, ó, ele é um ângulo externo, beleza, desse pentágono. Como é um pentágono, gente, o nosso objetivo é fazer o seguinte, ó. Primeiramente, eu tenho que saber que existe uma relação entre o ângulo interno e o ângulo externo. Quando eu somo a medida de um ângulo interno com a medida de um ângulo externo ao mesmo vértice, o resultado sempre é 180 graus. Significa dizer que eles são suplementares, tá, gente? Então, isso aqui sempre acontece. Ou seja, se eu somar aqui esse ângulo x com o seu ângulo interno a ele, ó, quando eu somar a medida aqui desse ângulozinho aqui, que eu chamei de x, ó, com o ângulo interno a ele, que eu vou colocar aqui, a medida desse ângulo rosa com o ângulo amarelo, ele tem que fechar quanto? Ele tem que ser igual, ó, a 180 graus. Então, é muito importante que eu encontre o valor desse ângulo interno. E aí tudo começa a fazer sentido. Como eu sei que esse polígono aqui é um polígono regular, então, se eu descobrir a medida de um ângulo interno, esse ângulo interno será igual para todos esses 5 ângulos aqui, ó. Todos eles terão a mesma medida. Por quê? Porque o polígono ele é regular. Ele tem todas as medidas dos seus lados iguais. Logicamente, a medida de seus ângulos também serão iguais. Então, para isso, o que é que eu preciso fazer? Gente, lembra das aulas passadas? Nós aprendemos a calcular a soma dos ângulos internos de um polígono. Para isso, basta usar a fórmula que é essa. Ó. 180 vezes n menos 2. Pronto. Com essa fórmulazinha aqui, eu encontro a soma dos ângulos internos. Lembrando que esse n aqui ele representa o número de lados da figura. Um pentágono, gente, é formado por um polígono de 5 lados. Então, neste caso, fica assim, ó, SI vai ser igual a 180 graus vezes, não é um pentágono, 5, então vai ficar 5 menos 2. 5 menos 2 equivale a 3, então vai ficar SI igual a 180 graus vezes 3. E 180 multiplicado a 3 equivale a 540. Então, nós temos aí o nosso 540. Beleza, turminha? 540. Como nós temos um pentágono, e um pentágono tem os 5 lados iguais e os 5 ângulos iguais também, o que é que eu vou fazer? Basta eu pegar o 540 e dividir pela quantidade de ângulos, que é 5. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, 540, vou dividir por 5. E quando eu dividir 540 por 5, eu vou encontrar a medida de cada ângulo interno. Beleza? Então, fazendo aqui a divisão, ó, 540 por 5. 5 para 5 dá 1. Beleza? 4. E aí, 4 é menor, baixo 4 aqui. Coloco um 0. 40. 8. 8 vezes 5, 40 menos 40. Então, tá aqui, ó. O resultado aqui ficou 108 graus. Ou seja, essa é a medida aqui de cada ângulo interno. Professor, não entendi. Significa dizer o quê? Que aqui essa medida desse ângulo aqui é 108. Aqui é 108. Aqui é 108. Aqui nós temos 108. E aqui será 108 graus. Gente, só que nós acabamos de ver no início que quando você tem um ângulo interno, que é esse, somado com o ângulo externo ao mesmo vértice, que é o x, quando eu somo os dois ângulos, ele tem que obter quanto? 180 graus. Ou seja, aplicando a relação aqui, ó, que nós acabamos de ver no início da questão,
nós vamos ter o seguinte, a resposta vai ser essa. Quando eu somar 108 graus com o seu ângulo interno que eu chamei de x, o resultado tem que ser quanto? 180. 108 para 180 faltam quantas unidades, gente? 72 graus. Por quê, professor? Porque se você somar 72 com 108, o resultado que você vai obter é 180. Então, neste caso, o valor do x só pode ser 72. Então, tá aí, resultado letra C. Bacaninha, gente? Vamos agora para a segunda questão. A medida de x indicada na figura abaixo representa, olha aí, a mesma relação. Nós temos aqui, gente, 140, que é um ângulo externo. O ângulo interno está aqui na parte de dentro do triângulo. Só que eu tenho que lembrar que existe uma relação aqui. A relação é, se eu somar o ângulo interno com o ângulo externo, o resultado dessa adição tem que equivaler a 180 graus. E é a relação entre a soma de um ângulo interno e um ângulo externo do mesmo vértice. Ou seja, esse ângulo interno que eu não conheço, eu vou chamar de y, tá? Eu vou colocar aqui. Vou chamar aqui de y. O y aqui será o meu ângulo interno, beleza? Vou colocar aqui o y. Então, aplicando essa relação aqui neste vértice, o que vai acontecer é o seguinte. Ó. Se eu somar aqui y, que é o ângulo interno, mais o ângulo externo, que é 140, o resultado tem que bater quanto? 180 graus, beleza? Ora, qual é o valor numérico de y que somado a 140 o resultado é 180? Fácil, né, gente? O número que somado a 140 e dá 180 é 40 graus. Portanto, o y vale 40. Tá aí. Resultado aí do y igual a 40. Isso vai resolver o nosso cálculo? Não, mas vai ajudar a resolver. Já sei que aqui é 40. Por que vai ajudar a resolver? Porque neste caso, gente, eu vou lembrar lá da soma dos ângulos internos de um triângulo. Existe a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo. Soma dos ângulos internos de um triângulo. Diz o seguinte, que ao somar os três ângulos internos de um triângulo, o seu resultado sempre será igual a quanto? A 180 graus. Ou seja, eu já tenho a medida desse ângulo que é 95, já tenho a medida desse ângulo que é 40 e falta descobrir a medida desse ângulo que é x. Então, basta eu fazer 95 mais 40 mais x. E o seu resultado tem que ser equivalente a 180 graus. Beleza? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos somar 45 mais 90. 45 mais 90 equivale a 135. Então, vai ficar 135 mais x igual a 180. Ora, gente, qual deve ser o valor de x para que, somado a 135, o resultado equivala a 180? Neste caso, o valor de x, gente, só pode ser... Neste caso, o valor de x só pode ser 45 graus. Então, tá aí o resultado, ó, 45 graus. Lógico que na letra A, o x vale 45 graus. Porque 45 mais 135 fecha 180. Beleza, turminha? Então, vamos agora para a terceira questão. A figura abaixo mostra um triângulo retângulo. Então, se o triângulo ele é retângulo, é porque ele é formado por um ângulo reto. O ângulo reto está aqui, ó, representado por esse quadradinho pontinho no meio. Um ângulo reto que vale 90 graus. Ao analisar o triângulo, pode-se concluir que os valores de x e y são respectivamente. Gente, como é que eu calculo o valor de y aqui? O y ele é um ângulo interno desse triângulo. Nós acabamos de ver a propriedade que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Portanto, se você somar aqui, ó, 30 mais 90 mais y, o resultado tem que equivaler a 180 graus. Então, está aqui, ó, 30 mais 90 mais y, o resultado tem que ser igual a 180 graus.
Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos somar 30 mais 90, 120. Então, vai ficar 120y igual a 180. Ora, qual é o valor de y que somado a 120 o resultado dá 180? Aí fica fácil, né, gente? Significa dizer que o y vale 60, porque 60 mais 120, 180. Então, nós acabamos de descobrir o valor do y. Eu vou tirar aqui, o y vai ser o 60. E aí, nessa situação, eu tenho um ângulo interno e um ângulo externo. O ângulo interno é 60 e o ângulo externo é x. Então, neste caso, ficou fácil, gente. Qual é o valor de x? Sabendo que o seu ângulo interno é 60. Aí eu aplico a relação. Qual é a relação? Ângulo interno mais ângulo externo equivale a 180 graus. Você tem que ter muito cuidado para não confundir. É muito parecido com a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, o ângulo interno é 60. O ângulo externo eu vou chamar aqui de x, que é o meu x, que tem que dar 180 graus. Ora, qual é o valor de x que somado a 60 dá 180? Neste caso, esse valor de x só pode ser 120 graus. Porque 120 mais 60 é 180. Então, respectivamente, quem é o valor do x? Ó, primeiramente, ele quer o valor do x. Ó, apareceu antes do y. Então, na ordem, o valor do x vale quanto, gente? Ó, do x vale 120. Então, tá aqui. Ó, primeiro, 120. E o valor do y vale 60. Então, tá aqui. Ó, 60. Então, só pode ser a letra D. Bacana? Vamos agora para a quarta e última questão. A soma dos ângulos internos de um polígono regular de 6 lados é 720. Então, ó, a soma dos ângulos internos de um polígono regular, ou seja, todos os lados iguais, de 6 lados. Qual é o polígono de 6 lados, gente? É o hexágono, tá? Hexágono. Então, a soma dos ângulos internos é 720. Então, se eu somar os 6 lados, 720. Quanto mede cada um de seus ângulos externos? Então, vamos escrever aqui um hexágono. Tá aqui, um hexágono. Vamos supor aqui que ele é regular, tá? Vou escrever mais... Na verdade, vou escrever aqui mais bem feitinho aqui, tá? Então, mais ou menos aqui. Mais ou menos assim, né? Hexágono. Não vai ficar tão bonito não, mas vamos. Tentar arrastar aqui. Não vai ficar tão perfeito não, mas vai dar para entender bacana. Pronto. Então tá aqui o hexágono. Diz que a soma dos ângulos internos dá 720, né? E ele está querendo a medida de um ângulo externo. Então vamos supor que o ângulo externo é esse aqui que eu vou fazer agora. Vou construir aqui. Então tá aqui. O ângulo externo que eu estou querendo calcular pode ser qualquer um. Posso criar um ângulo externo onde eu quiser, tá? Em qual vértice eu queira. Mas eu vou usar esse vértice aqui, então. Imagina que é esse ângulo aqui que eu estou querendo calcular. Beleza? Para que eu encontre a medida desse ângulo aqui, ó, externo, eu preciso do ângulo interno, tá? Eu preciso do ângulo interno, mas eu não possuo a medida desse ângulo interno. Eu tenho apenas a soma dos ângulos, que são 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu somar aqui esses 6 ângulos, o resultado dá 720. Então, logicamente, para descobrir a medida de cada um deles, basta eu dividir por quanto? Pelos 6 ângulos. Então, é isso que eu vou fazer, ó. 720 dividido por 6 dá 120, certo? Então, significa dizer que aqui é 120, aqui é 120, aqui é 120
aqui é 120, aqui é 120 e aqui é 120. Se eu juntar aqui os 6 ângulos, ó, se eu pegar 120 vezes o 6, ó, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 2 dá 12, vai 1 desce 2, 6 vezes 1, 6 com 7, ó, dá 720, beleza? Então já meio caminho andado. Eu já sei que para esse vértice aqui, ó, eu tenho um ângulo interno e tenho um ângulo externo. E sei que quando eu somo um ângulo externo mais ângulo interno, o resultado é 180. Neste caso, o ângulo interno é 120, o ângulo externo eu vou chamar aqui de x, e eu sei que se eu somar os dois dá 180. Então, qual é o valor de x que somado a 120 dá 180? Então, nesse caso aqui ficou fácil. O x só pode ser quanto? 60. 60 mais 120, 180. Então, neste caso aqui, a medida do ângulo externo será 60. Então, está respondido, gente. Chegamos ao fim da correção da terceira atividade da semana. Certo, gente? Então, até a próxima aula.